Nós temos aqui dois numerozinhos sobrepostos. O que é sobrepostos? Um em cima do outro. Isso daqui chamamos de fórmula de compasso. Quando eu estou falando, dando aula para criança, eu falo que é a mãe e o pai da partitura, né? Ela que vai guiar, é a fórmula de compasso que está dizendo para vocês o que vocês devem fazer na música. Quanto tempo eu tenho em cada compasso? Quem é a figura que vale um tempo? Isso, daqui a pouquinho, eu vou fazer no quadro para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, isso daqui se chama fórmula de compasso. E esse sinal que ficou azul agora, nós chamamos de sustenido. Aqui, especificamente, porque ela está na partitura, nós vamos chamar ela também de armadura de clave. Quando eu falo em armadura de clave, eu penso nos soldados, certo? Sabe aqueles soldados da linha de frente? Então, nós temos uma guerra e eu tenho aqueles primeiros soldados, os soldados que vai brigar primeiro. É a armadura de clave. Ela fala para mim que ali eu tenho uma nota que eu vou tocar ela diferente. Diferente como? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, vai anotando tudo isso. E esse espaço que ficou azul agora, independente de ser o de cima ou o de baixo, nós chamamos de compasso. Então, nós temos aqui essa linha vertical que ficou azul, essa linha simples, ela se chama barra de compasso. O espaço entre essas linhas aqui, ela se chama compasso. Então, o espaço entre essa linha vertical e essa segunda linha vertical, né? Essa barra simples ou barra de compasso, o espaço entre elas eu chamo de compasso. Então, se nós formos contar quantos compassos eu tenho na música, olha só, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na verdade, eu tenho 17 compassos, porque o último complementa o primeiro. Depois vocês vão entender por que ele complementa. Então, nós temos aqui os compassos, certo? As barras simples, e eu tenho essa barra diferentona aqui logo no início, né? Então, eu tenho o primeiro compasso, quando eu vou iniciar o segundo compasso, eu tenho uma barra diferente, aonde eu tenho uma barra grossa, uma barra fina e dois pontinhos. Isso se chama sinal de repetição. Então, eu tenho a primeira e eu tenho aqui no 16º compasso, eu tenho outra barra. Então, ele quer dizer o quê? Que o trecho entre essas barras de repetição deve ser repetido. Agora, eu tenho um outro sinal. Lá no penúltimo compasso, eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave que tem 1, 2. E eu tenho uma chave que tem 3. Isso se chama casa de ritornello, casa de ritornello. Isso quer dizer que eu tenho esses trechos para repetir. A casa de ritornello, ela indica para mim quantas vezes eu devo repetir esse trecho. Então, eu devo tocar o primeiro compasso e se a barra ela está depois do primeiro compasso, ela indica para mim que o trecho a ser repetido é a partir do segundo compasso. Isso está claro para vocês? Coloquem aqui para mim nos comentários se até agora isso ficou claro para vocês. Então, ela indica o tempo que você deve repetir esse trecho. Então, eu vou tocar o primeiro compasso, vou tocar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, até o 16º, 2 vezes. Então, assim, na verdade, o primeiro você vai tocar até aqui. A segunda repetição, você vai iniciar do segundo compasso. Então, você, na segunda vez, vai iniciar do segundo compasso até o 16º compasso. Na terceira repetição,
você vai tocar do segundo compasso até o 15º, e para finalizar a terceira, para tocar a terceira vez, que é a última vez, aí você desconsidera a casa 1 e 2, ou seja, não toca a casa 1 e a casa 2 e pula para a casa 3. Aí finalizou o hino. Deu para entender? Agora, nós vamos trabalhar, anotem tudo isso para vocês não esquecerem, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com essa nota alterada aqui, com esse sinal de alteração. Se você tem um conjunto de duas teclas pretas, você tem as teclas brancas Dó, Ré, Mi. E se você tem um conjunto de 3 teclas pretas, as teclas brancas, a branca que antecede a primeira tecla preta do conjunto de 3, você tem Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Lá, Si. Aqui, vamos iniciar aqui no primeiro conjunto de 3 teclas pretas. Então, você tem um conjunto de 3 teclas pretas. A tecla branca que antecede a primeira tecla preta do conjunto de 3 é Fá. Fá, Sol, Lá, Si. Conjunto de 3, Fá, Sol, Lá, Si. Conjunto de 3, Fá, Sol, Lá, Si. Se vocês ficarem com dúvida nesse C1, C2, C3, C4, eu vou explicar para vocês. Nós temos 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Eu vou falar do C, que é o que está aparecendo ali. Nem sempre, em todos os lugares, eles usam o nome das notas, Dó, Ré, Mi. Eles usam letras. E a letra C, ela representa, em alguns países, ou para quem toca o violão, ou algum outro instrumento que agora eu não vou lembrar o nome, eles usam a letrinha C, que representa a nota Dó. Então, toda vez que você vê um C, você pode, na música, claro, você pode considerar que é a nota Dó. E veja bem, eu não falei para vocês que a cada conjunto de 2 teclas pretas, a branca que vem antes, que antecede a primeira tecla preta, é o Dó? Olha aqui, Dó. E como esse C1 significa que no teclado, C1 é o primeiro Dó, C2 é o primeiro Dó, C3 é o terceiro Dó, C4 é o quarto Dó. Então, vocês vão ver que tem um sentido ali, tá bom? Então, falando do sustenido, que é o sinalzinho que aparece neste hino, então você vai tocar, ao invés... Vamos lá, vamos encontrar o Fá. Por quê? Esse primeiro sustenido aqui, ele indica que o Fá é alterado. E se você perceber bem, quando você desenha essa notinha, o quadradinho desse desenho, ele está abrangendo a linha 5, a quinta linha. E se você contar, vamos lá, ó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, ele está representando o Fá. Ele quer dizer que o Fá é sustenido. Então, reparem nos hinos. Toda vez que você tiver aquele sinalzinho de sustenido, e você vai ver o quadradinho dele. Ele está no espaço de qual nota? Ou na linha de qual nota? E aquela nota, então, vai ser alterada para o sustenido. E o sustenido, lembrando que sustenido, S de subir. Então, ele quer pegar a nota e quer subir um pouquinho o som dela. Ele não quer ouvir o som do Fá da tecla branca. Ele quer ouvir o som do Fá alterado, um pouquinho mais agudo. Ó, então, eu tenho esse Fá. Olha aqui como tá diferente. Vocês conseguem entender que ele tá um pouquinho mais agudo? Ele subiu. Então, todo Fá que aparecer neste hino, ele vai tocar na tecla preta. Eu vou colocar ele aqui para tocar
e eu quero que vocês prestem atenção aonde tiver o Fá, onde ele vai tocar. Fá. 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 Ali, eu não vou colocar ele para repetir, mas só para vocês entenderem. Quando vocês tocam esse hino no Fá natural, você já vai sentir que alguma coisa está errada, certo? Então, nós trabalhamos com as claves, nós trabalhamos com a fórmula de compasso, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Nós trabalhamos com esse sinal na armadura de clave, nós trabalhamos com a barra de repetição, a barra simples, nós trabalhamos o compasso, identificamos o compasso, identificamos as casas de ritornelo ou de repetição, e por final nós temos aqui a barra final. Então, toda vez que você vê uma barra grossa e uma barra fininha, uma barra simples, juntas, quer dizer que ali é o final da música, do hino, né? Isso vai ser em qualquer partitura que vocês trabalharem, tá bom? Que vocês pegarem para estudar. Agora nós vamos trabalhar com os valores das figuras. Então, nós temos aqui 4x4. Esse 4x4, ele quer dizer alguma coisa. Eu vou mudar de câmera para que vocês... Eu vou mudar de câmera para que vocês entendam agora sobre a fórmula de compasso, tá bom? No compasso 4x4, o número 4 superior indica que em cada compasso teremos 4 tempos. Veja o exemplo. Então, e o número 4, ele representa uma figura. Nós temos 7 figuras. A semibreve, a mínima, a semínima. A semibreve é representada pelo número 1. A mínima, ela é representada pelo número 2. E a semínima, ela é representada pelo número 4. Esses números, eles não são aleatórios. Por que a semibreve ela é representada pelo número 1? Porque ela é a figura de maior valor utilizada atualmente. A mínima, ela é representada pelo número 2, porque cabem 2 mínimas dentro de uma semibreve. E a semínima é representada pelo número 4, porque cabem 4 semínimas dentro de uma semibreve. E eu vou desenhar mais outra figura aqui para vocês, que é a colcheia, que ela é representada pelo número 8. Ela é representada pelo número 8 porque cabem 8 colcheias dentro de uma semibreve. A partir dessa referência, eu vou olhar no número inferior, essa regra para compasso simples. Eu vou olhar no número inferior e vou ver, o 4 representa qual figura? Tem mais figuras, mas eu estou focada no hino 2. E o hino 2 tem até a colcheia. Então, o número 4 representa a semínima. Então, ele está falando para mim que a semínima vale um tempo. Eu vou contar
um tempo. Eu poderia fazer de uma outra forma. Eu vou apagar isso daqui. Eu poderia representar essa fórmula de compasso colocando o 4 e desenhando a semínima. Isso quer dizer que eu tenho 4 tempos dentro de um compasso e eu tenho a semínima valendo um tempo. A partir do valor dessa referência, eu tenho o valor das outras figuras que aparecem no hino. Por exemplo, eu vou fazer aqui no quadro para vocês, porém daqui a pouquinho eu vou fazer na partitura. Pensando na proporcionalidade das figuras, ela vai acontecer o seguinte: eu tenho nesse hino, eu tenho a semínima, eu tenho a mínima, eu tenho a mínima pontuada e eu tenho a colcheia. Eu sei que a semínima vale um tempo, ou seja, eu vou contar um tempo. Eu tenho uma sequência de figuras, da que vale mais para que vale menos. Então, eu tenho a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, eu tenho a fusa e eu tenho a semifusa. Eu sei no hino 2 que a fórmula de compasso é 4x4, eu já sei que a semínima vale um tempo. A semínima vale um tempo. Se a semínima vale um tempo, a mínima vale o dobro, 2. Então, a mínima vale 2. Eu não vou falar agora da semínima pontuada, vou falar da colcheia. E a colcheia vale a metade de 1, que é meio. Eu vou colocar o valor de todas essas figuras com base no hino 2, que a fórmula de compasso é 4x4. A semínima vale um tempo, a mínima vale 2, a semibreve, que é o dobro da mínima, vale 4 tempos. A semínima vale 1, a colcheia vale a metade, que é meio. A colcheia vale metade de meio, que é 1/4. A fusa vale metade de 1/4, que é 1/8. E a semifusa vale metade de 1/8, que é 1/16. Eu tenho o valor de todas as figuras que poderiam aparecer no hino. Agora, nós temos ali uma mínima pontuada. O que eu faço com a mínima pontuada? O que você faz? É mais simples do que simples. Mais simples do que simples. Se a mínima sem ponto vale 2, qualquer ponto vale a metade do valor da figura. É aí que os alunos se confundem. Eles colocam na cabeça que o pontinho vale meio tempo. Não, jamais. Não vale meio tempo. Ele vale metade do valor da figura. E qual é a metade da mínima? Da mínima? Não é 2. A metade de 2 é o quê? 1. Aí eu somo. 2 mais 1. 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a mínima pontuada está valendo 3 tempos. Entendeu? Agora, eu posso ter as pausas dessa figura. Então, por exemplo, se eu tiver a pausa da semínima, ela parece um Z e um C tudo junto. Você desenha um Z e desenha um C, o Z carioca, e você tem a pausa da semínima. Se aparecer a pausa da semínima, ela vale o mesmo tempo, só que de silêncio. A pausa indica silêncio. Então, você vai respeitar o tempo da figura, porém, em silêncio. Então, você vai contar aquele tempo, rigorosamente, em silêncio, tá bom? Então, se você tem a pausa da semínima, eu falo que ela é preguiçosinha. Ela sempre é desenhada em cima da terceira linha do pentagrama. Então, ela é preguiçosa. Ela tá ali para ficar sentadinha. Então, se você viu uma linha
e um retângulozinho em cima, parece até um botão, você tem a pausa da mínima, vale 2. Se você tem essa pausa com um pontinho do ladinho, é a pausa da mínima, porém, valendo o quê? 3 tempos de silêncio. E se você tem uma notinha parecendo uma figurinha, um sinal gráfico ali, parecendo uma bengalinha, você tem a pausa da colcheia. Então, ela vale o quê? Meio tempo de silêncio. Meio tempo de silêncio. Agora, nós vamos fazer tudo isso. Eu vou desenhar na pauta para a gente entender qual vai ser o valor das figuras. Por isso que é muito importante, de primeiro momento, você conhecer as notinhas, para que depois você possa ir colocando essas outras informações. Lembra que ontem eu falei na aula do MSA que a música é como se você aprendesse um idioma novo? Então, você entrou na escola, você teve que aprender vogal, consoante, o que é vogal, o que é consoante, o que é frase, o que é, enfim, para poder escrever, juntar as palavrinhas e escrever e automaticamente começar a ler. E depois de um tempo, você não lembra de mais nada disso. Na verdade, você vai lembrar, mas você vai conseguir fazer sem ter que ficar pensando nas regras gramaticais. A música, e se você for aprender, por exemplo, você aprendeu português, você entrou na escola para aprender português, aí você decide aprender inglês, você começa esse tudo de novo, você começa a entender as regras gramaticais, você começa a falar, enfim. A música é como se fosse uma linguagem nova, uma linguagem diferente, certo? Agora, com base nisso tudo aqui, eu vou voltar lá na partitura e vou escrever os valores para que vocês entendam. Até daqui a pouquinho. Estou aqui de volta na nossa partitura e nós vamos escrever os valores das figuras para que a gente possa entender. Pessoal, compartilhe essa aula com quem vocês sabem que vai ser interessante. Ative o sininho do meu canal para que vocês não percam nenhum vídeo, nenhuma aula, tá bom? E me ajuda bastante a fazer com que esse conteúdo fique por mais tempo para que vocês possam estar estudando ele, tá bom? Então, nós vamos lá. A semínima, eu falei que ela vale um tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui... Como eu sei que ela tá no... Como eu sei que ela tá no último... Eu sei que cada compasso tem 4 tempos, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4E, é o que eu vou contar. É o que eu vou contar nesse compasso incompleto. Nós chamamos isso daqui de compasso anacrúsico, que é um compasso iniciado mais da metade do tempo. E olha aqui, cada semínima eu falei que ela tem um tempo, não é verdade? Então, vamos lá, vamos colocar os tempinhos nessas partituras aqui. Então, a primeira notinha do segundo compasso, ela vai ter um tempo. A segunda, ela vai ter um tempo também. Só que eu não vou ficar contando um E, um E, um E. Por quê? Porque eu vou me perder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um E, 2E, 3E, 4E. Então, vai ficar assim, né? Então, ficou 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. A mínima, eu tenho ela representando 2 tempos. E eu não vou contar 1E, porque isso vai fazer com que eu me perca. Então, o que eu vou fazer? 1E, 2E. Aí, eu venho para a próxima, que é um tempo só, que é uma semínima. E depois eu vou para a última, que também é uma semínima. Então, ficou 1E, 2E para essa mínima, 3E,
4E para cada mínima. Aí eu tenho aqui outras semínimas. Na verdade, um conjunto de 4 semínimas. Então, 1E, 2E, 3E, 4E. E fechou mais um compasso. E olha que na mão esquerda eu tenho pausa. Então, eu tenho pausa, na mão direita eu tenho pausa. Nota na mão esquerda, pausa na mão direita. E depois eu tenho notas na mão direita e pausa na mão esquerda. Veja bem, essa não é aquela pausa preguiçosa, mas ela é uma pausa preguiçosa com pontinho. Então, ela tem 3 tempos de silêncio. Agora, nós vamos para o próximo compasso, onde eu tenho a mínima, mas ela é com ponto de aumento. A mínima com ponto de aumento, ela ficou valendo, representando 3 tempos. E depois eu pulo para uma outra notinha que vale um tempo. Então, ficou para essa mínima pontuada 1E, 2E, 3E, 4E. E nós vamos para a próxima. Vamos ver se eu consigo copiar aqui para ficar mais rápido. Não, não consigo. Vamos ver aqui. Aqui eu consigo. Tá, não consigo copiar. Então, vamos ter que fazer. Aqui eu tenho 4 semínimas. Então, cada semínima representando um tempo. Porém, a gente conta 1E, 2E, 3E, 4E. Vocês estão conseguindo entender? E aqui eu tenho uma mínima que vale 2 tempos. 1E, 2E e a semínima que vale um tempo cada uma. Agora eu vou mudar. Nós temos vários compassos repetidos e quando chegou aqui, olha só, eu acabei não vendo essa semínima pontuada. Essa semínima pontuada, ela vale um tempo. Se o pontinho vale metade do valor da nota, metade de 1 é o quê? Meio. Então, eu tenho um tempo e meio. Então, eu tenho 1E. E depois 1/2. 1,5. Aí, aqui eu tenho mais meio. Então, aqui eu tenho 1E. Na verdade, eu tenho 1E, 2. E aqui eu tenho E. Né? Porque eu não estou dividindo a nota em 1E. Então, vai ficar 1E, 2E. Aí, eu tenho aqui 3E. E eu tenho a pausa na mão direita. E eu tenho nota na mão esquerda. Então, acaba que a gente não fica sem tocar. Porque quando é pausa numa mão, a gente toca na outra. Certo? Então, aqui é um compasso diferente. Onde eu vou contar 1E, 2E, 3E. 4E. E nós finalizamos nesse último compasso com uma semínima, com uma mínima pontuada. 1E, 2E, 3E. Né? E depois continua tocando. Então, se fosse contar, nós temos aqui o andamento, que eu não falei do andamento. Então, você vai usar o metrônomo a 70 semínimas por minuto e uma hora eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a usar o metrônomo. Eu vou colocar aqui a batida do metrônomo e vou colocar o hino para vocês ouvirem. Então, vai ficar. A cada batida, você tem um tempo. Vamos lá? Sem repetição. Vamos começar de novo. Vamos lá. O som estava desligado. Então, ficou assim, ó. 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Se eu quiser, eu posso mudar o andamento, mas eu vou deixar ele na média mesmo, tá? Então, vamos lá. 3E, 4E, 1E, 2E, 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 3E,
4E, 4E. E assim, nossa, só um pouquinho, deixa eu beber um pouco de água. E assim continua, tá bom? Então, vocês estão de parabéns, tá? Pela disponibilidade, por ter comparecido na aula, me deixa muito feliz e muito motivada também a continuar fazendo as aulas, tá? Me ajudem divulgando, me ajudem, eu que agradeço, Mariane, a sua disposição. Me ajudem divulgando essas aulas para que eu possa, para que eu consiga fazer mais, porque a minha ideia é fazer até o final, né? As aulas das alunas sempre eu vou estar fazendo, mas a do MSA, eu peço para vocês me ajudarem a compartilhar, tá? E é isso. Então, por hoje é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem enviar no grupo de alunos, vocês podem enviar no Face, vocês podem enviar no canal do YouTube, porque eu estou sempre olhando, estou sempre respondendo, procuro responder a todas as alunas. Até hoje, acho que eu não fiquei sem responder ninguém. Mas, enfim, vocês podem estar mandando lá, tá? Deus abençoe e até a aula que vem. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.